Record. Então, vamos lá, gente. Esse é o nosso webinário número 4. Qual que é o... Opa, tá gravando, tá gravando. Vocês não estão vendo a tela, né? Estamos vendo. Estão vendo, perfeito. Então, beleza, gente. A gente está chegando na reta final. Esse objetivo que a gente tinha é audacioso. Então, hoje eu me preparei para a gente fazer o estudo de caso, para terminar de desatar os nós aí de habilidade, delegação, cortar e assim por diante, e falar no final de desapego. Como é que eu faço para desapegar dessas tarefas, desapegar do mindset antigo e entrar no mindset novo? Na próxima segunda, a gente vai falar, nas próximas 2 segundas, nos últimos 2 webinários, a gente vai falar de conteúdo. E aí eu vou passar para vocês uma explicação de como fazer o kit de guerra para processos, procedimentos e checklist. Vocês vão precisar disso para as próprias tarefas que vocês estão fazendo. Por exemplo, o Solon agora quer delegar a tarefa lá do suporte técnico. Funciona muito mais rápido se você tiver pensado ali no papel e na caneta, no procedimento, no checklist, dá muito menos retrabalho. E isso saber fazer isso é pré-requisito para montagem de time. Se você monta um time sem processo, o negócio funciona, mas ele funciona mal, funciona ineficiente. Ele fica baseado no talento individual de cada um. E aí o que acontece? Dando exemplo do Solon. Seu parceiro, não vamos nem dizer que ele sofre, que ele sai, que você briga com ele. Mas ele sofre um acidente, não pode mais trabalhar, fudeu, sua empresa para. E eu já vi isso acontecendo diversas vezes. Não pode ficar procedimento baseado em cultura, baseado em talento individual das pessoas. Tem que ter processo. E aí depois como é que a gente monta um time baseado em cultura organizacional? Que é o grande tchananã. Montar time é fácil, né? Montar time que funciona, que você não tem que trocar de 6 em 6 meses, que é o grande desafio. Bom, falando aqui de hoje, o que eu vou convidar vocês dois para fazerem e depois quem entrar no webinar. A gente vai fazer o estudo de caso de vocês. Vai ver o que funcionou, o que foi feito, na verdade, né? O que está dando certo, o que funcionou e o que não está dando certo. E aí a gente vai falar caso a caso para tentar destravar. E deixar registrado aqui para as outras pessoas também. Eu planejei 10 minutos para cada um, mas acho que nem todo mundo entrou até agora. Que horas são agora? Quer mandar lá para o grupo? São 10 minutos, né? Vou mandar no grupo. Você me ajuda, Solon? O que você quer que eu faça? Posta lá no grupo. Começou, gente. Só chegar. Estou postando aqui. Pessoal, começou aqui o terceiro webinar pessoal. Estamos online. Webinário 3. Binário número 4. Maravilha. Então, tá todo mundo sabendo, não tem desculpa. E aí, Solon, a primeira coisa que eu queria que você fizesse vai pensando aí, vai olhando para sua folha e identificando quais são os maiores gargalos. Depois, mostra na tela, a gente dá um tempo para poder trabalhar em cima dela. E, Lege, aí queria falar contigo, fazer a avaliação do seu caso e ver esses tópicos aqui. Muito bom. Então, primeiro, Liege, o que você já fez? Foi o seguinte, estava até falando com a Paty, Thomas. Foi uma surpresa muito bacana. Essa semana passada foi uma bagunça para mim, porque eu acabei de chegar de Manaus, aqui em São Paulo. Então, a gente sai da rotina mesmo, aquela bagunça, reunião de 3 horas, improdutivo e tudo mais, mas eu me peguei fazendo uma coisa, Thomas, eu me peguei fazendo processo, escrevendo como tem que fazer a edição do vídeo, porque eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que passar 4 horas explicando para esse cara. Daí eu falei, vou fazer o processo aqui. Aí eu fiz um processinho,
super orgulhosa. Tô assim, igual menino Que bom. pequeno. Igual menino pequeno. Eu falei pra Paty, tô com criança aqui. E eu fiz esse processo e coloquei ali em cima, assim, atualizado. Aí toda vez que eu vou atualizando, eu lembro de mais alguma coisa, eu coloco lá, mando e-mail para eles de novo. Porque as minhas equipes são todas remotas. O pessoal que a gente contratou para edição de vídeo fica em Manaus. Porque que a gente quer a estratégia realmente do pessoal que conheça melhor da região para editar melhor os vídeos de lá. Então, assim, consegui fazer alguns processos, fiz processo para o Viajando o Mundo, que é para minha empresa, fiz processo para o meu cliente, na edição de vídeos que são diferentes, mas tem muita coisa similar. Agora, tem um gargalo muito forte comigo, Thomas, é a questão de sempre aparece mais novas tarefas. Vamos dizer, eu acho, fazer alguma coisa, aparece mais 5 coisas atreladas àquilo. E isso me mata. E eu tenho que fazer processo de tudo, porque eu não tenho processo de nada, a não ser esses que você acabou de falar assim, Liege, faz, foi dos vídeos. Então, eu sei que vai ser realmente um mega ultra trabalho que depois vai andar bem smooth. Mas agora tá de tirar o couro, assim, de tirar o couro mesmo. Então, o que funcionou foi que você começou a fazer um investimento em processos e aí... Sim. E aí esse investimento em processos ele já rendeu alguns frutos, né? Você conseguiu alavancar em algum tempo com uma equipe de edição remota que você tinha. Quanto a essa sua dor, cada coisa que você pegar para fazer vira 3, 4 coisas, 5 coisas, é assim mesmo, tá? E no começo é desesperador mesmo. Por isso, começa pequeno, pensando grande. O que significa isso? Você pegou o processo de vídeo, por exemplo, faz o processo de vídeo, não tenta abraçar o mundo com as pernas e fazer todos os processos da sua empresa em 3 meses. Eu tentei fazer isso, não dá certo. Estresse gigantesco, a equipe não performa, menos é mais. E aí o Tchananã, falando já de processo, que é o que a gente vai falar na próxima etapa. O Tchananã quais são meus processos core? Quais são os processos que eu executo todo dia? Vai ter processo que você executa uma vez a cada 3 meses, vai ter coisa que você faz todo dia. Começa por esses. Esses a grama tá alta e você vai ter um ganho mais rápido. Não sei fazer os processos que eu preciso do dia a dia, sim, sem dúvida. E aí, como é que você vai fazer isso? Escreve todos os processos que você tem dentro da sua empresa. Se você já virou a chavinha, já identificou, isso aqui é um processo, isso aqui se repete. Ele tem começo, meio e fim, e ele precisa ser feito da mesma forma, independente da pessoa que faz. Identifiquei o processo. Simplesmente faz uma lista com todos eles. Compartilhando um pouquinho de onde você vai chegar. Operação, processos. Macroprocessos. O que eu estou falando para você é para fazer num TXT, mais ou menos, os macroprocessos da sua empresa. Que é o seguinte. Cadê o slide? Que está aqui. Então, isso poderia ser, eu fiz um PowerPoint, pode ser feito num TXT. E aí, tem todas as coisas aqui que de tempos em tempos a gente tem que fazer. Então, de tempos em tempos a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado. Eu não tenho esse procedimento ainda. Estou fazendo do jeito antigo, baseado no meu talento e no talento da Paula. Mas eu sei que em algum momento eu vou ter que mapear esse processo. Atualização de escopo. Também não tem o procedimento, nem o processo. Isso é uma coisa que a gente faz no toque-toque, no dia a dia. Os processos da operação, eles estão mapeados. A gente identificou ali 5 processos que acontecem com muita frequência e identificou suporte remoto, suporte presencial, início de cliente, que a gente chama de setup. E esses caras a gente detalhou tudo bonitinho. Quando você faz isso aqui, quando eu fiz isso pela primeira vez, com a ajuda da Paty, eu entrei em pânico. Assim, gente, olha o tamanho disso. Olha, eu nunca vou conseguir mapear essa porra toda. Quando eu tiver terminado de mapear os processos, o primeiro processo que eu mapeei, ele já está obsoleto. Então, não se preocupe com isso. Tá? Se preocupe em ter tudo listado para você ter ali um porto seguro para onde voltar. E mapeia o que é core, tá? O que dá mais ganho. Isso aqui vai dar um ganho de eficiência na sua operação que você não imagina. Vai ser muito bom.
Deixa eu reiniciar. Pode falar. Posso falar? É o seguinte, eu posso, porque eu atualizo direto, eu vejo assim, putz, não coloquei isso, não fiz aquilo. Aí eu posso, então, dividir com essas equipes um Dropbox e todo dia que eu atualizar, eu atualizo lá e ele está acompanhando essa mudança toda, correto? Exato. Você tem que conversar com as equipes que executam os processos, porque elas ficam desatualizadas quando você altera o processo, né? Eu não recomendaria que você ficasse atualizando o processo toda hora, tá? Faz um as is, como que tem que funcionar, como funciona hoje, na verdade, né? Tem duas versões do processo, o as is, que é como ele funciona hoje, e o should be, que é como ele deveria ser, o processo otimizado. Você não vai se preocupar com o should be, você vai se preocupar com as is. E deixa ele rodar, deixa as equipes se acostumarem com o processo. E aí, de tempos em tempos, você faz uma reunião com os caras para validar se tem melhoria para fazer no processo. E aí você vai soltando versões novas dos processos. Ok, show de bola, sem problema. Eu recomendo que você faça isso com o basicão mesmo, viu? TXT, não usa ferramentas... Não usa ferramentas muito elegantes, porque nem todo mundo sabe ler um diagrama de processos, nem todo mundo sabe ler um fluxograma, mas TXT, receita de bolo, todo mundo sabe ler. Não, o meu tá no Word mesmo, bonitinho ali, com aqueles vizinhos lá, nada demais, 15 tópicos e pronto. E, Liege, quanto à parte de inventário de tempo e de plano de ação para livrar mais tempo, o que você fez? Olha, eu vou te confessar, eu não consegui absolutamente fazer nada essa semana, porque eu fiquei por conta, fui escrava do cliente ainda, escrava. Então, não consegui cortar nada ainda, mas esse processo já me ajudou e eu senti que ele me ajudou muito. Que eu ia perder mais um dia inteiro para treinar aquela equipe toda lá do vídeo. Então, eu já ganhei aí 12 horas. Sim, isso que você vai reunir. Liege, você pode dar dividir conosco como é que você fez esse TXT e, por exemplo, a edição, como é que você orientou a equipe? Como é que você faz isso? Eu faço a edição toda sozinha aqui. Inclusive, se você quiser, eu posso até te mandar para o grupo o meu, tá básico, mas eu achei bacana pra minha cara. A minha cara, eu fiz assim, literalmente, Solon. Falei assim, passo 1. Eu preciso que a vinheta tenha isso, isso, isso. Passo 2. Eu quero que os melhores momentos do vídeo estejam na parte de baixo. Eu fiz isso, basicão, mas assim, funcionou, sabe? E eu posso feliz em compartilhar com você. Pô, manda pra mim, sim. Pra nós, quem quiser também, né? Seria ótimo. Pra todo mundo. O meu sonho é parar de editar vídeo também. Não, eu tenho pânico de edição de vídeo. Então, acabou agora. Processo, acabou. Eu até gosto, mas vai chegar lá na frente, a gente está meio contaminado por essa mentalidade do Thomas e vai chegar uma hora que eu não vou querer fazer mais porque, apesar de me divertir fazendo, já começa a me achar improdutivo. Sabe aquele vaporzinho só? Esse é o pensamento mesmo, Solon. Você tem que cuidar de outras coisas do negócio. Edição Liege, você manda por onde isso aí? Eu posso mandar o e-mail lá pro grupo, pode ficar tranquilo. Beleza. Eu mando hoje mesmo, tá? Beleza. Obrigado. Liege, então, processos deu certo aí, liberou tempo seu. Inventário de tempo você não fez e aí, por consequência, não fez o plano de ação, né? Não fiz. Você teve mais alguma outra dificuldade, mais alguma outra coisa que você falou assim, caralho, isso aqui não tá dando certo, eu não tô conseguindo? É só a questão das tarefas mesmo, que aparece, não é 5, é 20, é 30 coisas a mais para fazer, eu às vezes acabo me perdendo naquilo, e entra em uma tarefa, sai na outra, vai ver que até por isso que eu não fiz o inventário do tempo, de vergonha. Pega um papel, deixa junto contigo, faz que nem o Solon fez, se você tá em movimento, põe ou no Google Agenda, ou na agenda que você usa, ou num papel guardado, dobrado na carteira ou na bolsa, porque aí você vai olhando ele e você vai preenchendo, tá? E aí marca na agenda, sexta-feira, tal hora eu vou ver isso. Sábado, tal hora eu vou ver isso. Que aí não tem erro. Se você anotou e reservou um tempo para olhar, ali olhando as coisas que você anotou, você vai perceber, puta, olha como isso aqui é um gargalo, olha como isso aqui é um gargalo. E aí você tem um roadmap para resolver isso. Não,
semana eu já comecei a fazer, então já semana que vem já tenho alguma coisa para te falar. Show de bola. Semana que vem a gente não vai falar disso, hein, Liege? A gente vai passar para o próximo. Mas se você precisar me acessar, mandar pelo WhatsApp ou pelo grupo, pode mandar, tá? Do jeito mais não, fácil. Não, tem problema não. Tá, obrigada, Thomas. Solon, vamos lá? Opa. Estou aqui. Solon, o que deu certo aí das coisas que você conseguiu fazer, o que foi feito? Eu tô um pouco atrasado em relação ao grupo, né? Porque ontem eu assisti o webinário 3, por conta também de Páscoa, estava com visita e tudo, mas não é desculpa, não. Mas ontem eu assisti e tentei fazer aquela... Ao assistir o webinário 3, eu vi que muita gente tinha a mesma dúvida que eu. Você fica meio assim, durante a semana, a minha semana não é tão homogênea, toda semana igual, cada semana fica diferente. Aí eu comecei a preencher aqui, eu falei, caramba, essa semana, por exemplo, semana passada, eu estava com dor nas costas, tive que ir numa fisioterapia aqui perto. Então, não é uma coisa típica da semana. Eu não sei se eu colocava ou não. Depois eu fiz, como eu estava preparando, como eu disse, por exemplo, o webinário da outra semana, eu fiquei meio que preparando ele, mas não é sempre que eu tenho um webinário. Então, assim, o que aí eu via durante a gravação que você tem que fazer, independente dela ter sido típica ou atípica, e repetir ela mais umas 2 ou 3 vezes para tirar uma média, né? Exato. Mas eu me sinto... Você pode pensar no seu tempo como um estoque físico de uma loja, por exemplo. O cara, quando ele abre a loja, ele não sabe o que ele vai vender. Então, ele compra um pouquinho de tudo e põe lá no estoque. Tem algumas coisas que encalham e tem algumas coisas que são campeãs de venda, que vendem muito. Como é que ele vai saber o que encalha e o que é campeão de venda? Ele vai fazendo periodicamente o inventário do estoque dele. E aí ele identifica, puta, esse aqui sai muito. Esse aqui eu nem tinha percebido, mas ele sai muito também. Esse aqui, ninguém compra essa bosta. Seu tempo é a mesma coisa. E eu falei desse exemplo por quê? Porque uma semana não é igual a outra, um mês não é igual a outro no comércio, né? O inventário de estoque e a sazonalidade são itens estratégicos para qualquer comércio. Os comércios pequenos dão pouquíssima atenção para isso e os grandes distribuidores, eles vivem dessa excelência operacional. O cara sabe o que o cara vai comprar antes do cara saber que vai comprar. E aí, apesar da sazonalidade, apesar da atipicidade das agendas, que vai ser o cenário de todos os empreendedores. O empreendedor não tem e não gosta de rotina, né? Se o cara é empreendedor, ele não tem rotina, é todo dia um problema novo, todo dia um desafio novo, um leão por dia. Então aí é só aumentar mesmo a frequência, fazer 2 vezes, 2 semanas, 3 semanas, e aí você vai identificar um padrão. Você já fez a primeira semana, já dá para olhar, já faz um plano de ação para a segunda semana, então, putz, você olhou na sexta-feira, já dá para você fazer um plano de ação para essa semana. O que eu vou escolher como alvo aqui para cortar, delegar ou automatizar? Você meio que já escolheu, né? E aí é ir para cima disso nessa semana. Na semana assim, na sexta-feira seguinte, você vai fazer a mesma coisa com a semana que passou. E aí vai comparar, pô, essa ação ela já produziu resultado? Pode ser que não, pode ser que ela só tenha tomado tempo. E você continua fazendo. É um saco fazer esse inventário de tempo, né? Porque toma tempo. Mas não precisa fazer para o resto da vida. Umas 3, 4 semanas aí você já vai ter identificado gargalos e já vai estar voando com isso. Sim. Inclusive você começa a pensar em coisas que eu achava que era para eu fazer e realmente estou vendo, por exemplo, métricas. Eu preciso saber as métricas para saber o ROI, se o ROI está positivo e enquanto que ele está positivo. Mas será que é uma coisa que eu tenho que fazer? Ou eu posso colocar alguém para fazer para mim todo dia, diariamente, lá no ver o número de vendas, o que eu investi, por exemplo, em anúncio e o que retornou e saber... Eu preciso colocar isso aí, mas não precisa ser necessariamente eu fazendo, né? Tá pensando certo. Não precisa ser exatamente você, não. Você é
top foda com indicador? Você é o melhor cara? Assim, tipo, quando você pega os indicadores você detona? Ou você só sabe fazer e é bom? Não, sou péssimo. Puta, delega. Não Gasta, é mesmo. investe tempo na habilidade que você tem. Se você for um cara mediano de indicador e você se esforçar muito, você vira um cara bom de indicador. Você nunca vai ser um cara excelente. Pode até ser, mas aí você vai aquela teoria das 10.000 horas, né? Tem que passar 10.000 horas fazendo isso. E você já é excelente em outras coisas. Você já tem talento em outras coisas. E precisa saber identificar o que é o quê. O meu talento, por exemplo, é comunicação. Não tem nada a ver com indicador. Não tem nada a ver com processo. Tem nada a ver com operação. E aí, pô, foca no que você é bom, que você se distancia da concorrência. Mas para isso, precisa dos questionários ali, né? É bom porque eles te dão uma visão 360 de outras pessoas, e aí, no meu exemplo mesmo, comunicação, eu acho ok, eu sou bom de comunicação. Quando eu pergunto para as pessoas o que é, elas dizem, não, você não é ok. Todos disseram que eu sou acima da média com comunicação. Pô, imagina se eu não coloco comunicação na minha estratégia. Fudeu, vou desperdiçar um talento. Mesma coisa com você. Se você não é excelente com aquilo, delega. Não é você que tem que estar fazendo. Uhum. E aí, já termina hoje aqui o nosso encontro, já faz o plano de ação para essa próxima semana, baseado lá no webinário 3. Sim. E mesmo esquema da Liege, pega me acessa por WhatsApp, o jeito melhor de me acessar é por WhatsApp, áudio ou texto. Esse é o que eu vejo com mais frequência. E-mail eu não vejo todo dia. E o grupo do Facebook eu também não vejo todo dia. Eu estou pensando, inclusive, no e-mail. Eu vejo muito cara grande. Eu não sou grande, né? Eu não estou falando isso Eu não por sou humildade. grande ainda. Não, assim, mas assim, é que eu vou me comparar agora com os caras grandes, né? Mas assim, então já não me colocando igual. Mas eu vejo muito cara grande falando nos e-mails e nos vídeos. Pessoal, comenta aqui. Eu nem sempre consigo responder todo mundo, mas eu leio tudo. Então, eu às vezes estou pensando até em já colocar ou nos e-mails ou no final do vídeo que eu vou ler tudo, vou levar em consideração tudo que o cara escreveu, mas não necessariamente eu vou responder. Isso aí pode tirar um grande peso, né? E será que responder até e-mail, por exemplo? Tem cara perguntando até como é que deve se vestir. Então, aí isso é um texto que eu teria que escrever para o cara, né? Então, eu vejo muito o Érico, esses caras, até os caras lá de fora falando, comenta aqui, eu vejo todos os e-mails, eu leio tudo, nem sempre eu consigo responder. Então, estou pensando nessa possibilidade também de Vai nessa aí. Responder o menos possível. Inclusive, até daqui a pouco, até o rapaz que trabalha comigo, ele também respondeu o menos possível e fazer outras coisas mais interessantes para também... Cara, pode ser melhor. Tem um carinha chamado Zendesk, que automatiza suporte técnico em larguíssima escala. Não acho que é um negócio que você deve focar agora, tá? Acho que você deve focar mais no desenvolvimento desse cara e no processo escrito no papel de pão, no TXT, do que pegar uma ferramenta para automatizar o seu processo. No geral, quando você pega uma ferramenta para automatizar um processo que é ruim, a ferramenta piora o seu desempenho. Então, a ordem é primeiro processo, depois ferramenta. Falando especificamente de processos que têm ferramentas aí do mercado. E aí, meu suporte técnico está voando. Eu não gasto tempo com isso, o fulano não gasta tempo com isso. A gente já automatizou tudo que dava para automatizar. A gente tem os links direcionando para os textos, a gente tem as respostas prontas, a gente tem o esqueminha lá que, uma vez por dia senta no computador e mata. E aí, poxa, eu acho que não tem nada que melhorar. Legal. Quando passar esse pensamento pela sua cabeça, é o momento de pensar numa ferramenta de automação. E aí a escala, ela fica ridícula. Você consegue, a mesma ferramenta que grandes marcas, tipo Itaú, usam. Tem um monte de texto padronizado, um monte de conteúdo padronizado, você já tem bastante conteúdo. Cara, toda pergunta direciona o cara para um conteúdo.
acabou, o engajamento vai lá no teto. Falando agora do terceiro nível, que aí não é um negócio, é um negócio que você tem que saber que existe. Os dois, na verdade, você tem que saber que existe, não como faz. Dá para você criar macros. O cara digitou a palavra-chave como eu me visto, puta, eu vou mandar o texto como eu me visto para ele. Sim. E, cara, é lindo, tá? Pra você, temos aí ótimas oportunidades de automação nisso, mas eu tô te dando um outlook, assim, um cenário de daqui muitos anos, daqui 1 ano, 2 anos, tá? Não é pra você querer sair fazendo isso agora. Agora é o arroz com feijão. Se você tiver o arroz com feijão bem feito, você já vai voar. É isso que você está fazendo. Então, beleza, o inventário você conseguiu fazer, o plano de ação você não conseguiu fazer, mas você tem oportunidade de fazer já para essa semana que está começando. O que mais que deu errado, Solon? Eu ainda estou fazendo conscientemente coisas que eu poderia já estar mandando. Então, ontem eu perdi 2 dias enxugando no editor de vídeo o webinário. Então, eu estava fazendo sabendo que não era para eu fazer. E eu não saberia nem se deveria ter utilizado aquele webinário ou não. Então, talvez você tenha cometido um erro estratégico aí de tentar fazer com aquele webinário. Mas, ok, o importante é que você já estava ciente de que aquilo não era para você estar fazendo. As perguntas que você tem que fazer agora é como eu passo isso para alguém, que é o que a Liege se perguntou e escolheu lá fazer um procedimento no Word para delegar. Você pode até não conseguir, eu não tenho para quem delegar, mas o procedimento e o checklist, para deixar isso mais rápido, por exemplo, você perdeu 2 dias, deve ter muito loop aí nesses 2 dias, né? Deve ter muita coisa que você fez, aí não ficou bom, você teve que refazer, e aí não ficou bom, aí você teve que refazer e não ficou bom, correto? Sim, sim. Se você tem lá uma receita de bolo, com as etapas que você tem que fazer, você corta uns loops desse aí. E se você combina isso com um checklist, que tem lá no terceiro, acho que está no terceiro ou no quarto binário, né? No terceiro ou no segundo binário, mas a gente vai falar disso na semana que vem também. Você tira aquela ansiedade de, será que ficou bom? Acho que eu vou fazer de novo. Porque ficou objetivo. Então, o vídeo tem que ter A, B, C, D. Ele tem? Tem. Fechou. Não vou mais mexer nele. O feito é melhor que o perfeito. Próxima. E aí, essa é a mudança de mindset que você tem que imprimir em você e ativamente imprimir na sua equipe. Teve mais alguma coisa que não deu certo, Solon? Não. Que eu me lembro assim... O que não deu certo é que eu não estou conseguindo fazer meus vídeos. Está faltando... Eu tenho que voltar a fazer. Eu tenho que voltar a entrar no ritmo de gravar vídeo, nem que seja vídeos mais simples, de sacadas mesmo. Mas eu vou. Já comecei para amanhã. Eu separei várias sacadas que eu escrevi num caderno. Hoje eu vou falar sobre essa sacada disso aqui. Hoje eu vou falar sobre não só necessariamente de uma parte da roupa, mas eu vou falar sobre o Mark Zuckerberg e o estilo de roupa dele, por que você não deve usar. Hoje eu vou falar sobre... Então tem várias lá que eu preciso agora pegar e colocar em prática, e ligar a câmera. Você já tem a metade positiva do seu plano de ação, que são quais são as coisas que agregam valor para o meu negócio e que eu sou bom, vou focar nelas. E já tem suspeitos aí da parte negativa. Vai para cima, plano de ação, começa a fazer isso semana a semana, você vai começar a ver o seu desempenho, você vai ficar viciadinho nisso, você vai querer delegar a porra toda, só vou gravar vídeo agora. A função agora, eu me coloquei prazo de 3 dias para resolver todo esse problema de e-mail vindo da lista, e-mail vindo do AAA. Quer uma dica boa? Por que você não delega para o seu parceiro resolver isso? Sim, boa ideia. Cara, tá aqui a senha do meu e-mail, tá aqui a senha tá aqui o contato do fulano de tal, vai para cima, resolve. Mas eu vou dar minha senha do meu e-mail particular, cara, que é o meu e-mail particular que eu estou recebendo. Depois você muda. Deixa eu... não vou poder atender essa ligação, que ela vai tomar bastante tempo. Mas eu já retorno.
Vamos lá. Depois eu mudo. Mesmo, depois você muda. Não tem problema. E no futuro tenha 2 e-mails, né? O pessoal, você já deve ter, né? O pessoal, que é das coisas da sua vida, da sua família, e o profissional, que aí só tem trabalho, que não tem problema, sua secretária, seu assistente acessar. No futuro, eles podem até responder os e-mails por você. Uhum. O que eu estou fazendo de urgente, comecei a fazer hoje, é pegar esses e-mails e encaminhar para ele. Mas é manualmente, mas já me facilita. Ótimo, mas vai para o próximo nível que você vai ter mais, resultado. Não tem por que você não delegar isso para ele, por exemplo. É verdade. Eu vou falar para ele descobrir como é que eu faço. Por exemplo, eu estou tendo dificuldade de trocar o meu e-mail no Hotmart. Eu tentei e não consegui. Falei, cara, resolve isso para mim. Vê lá no Hotmart, entra em contato com o suporte para saber como eu troco o e-mail para as pessoas que compram, não mandar e-mail para mim, mandar para o e-mail para um outro suporte. Cria esse e-mail e... Cria uma lista, né? Você pode, não sei no Gmail, acho que você pode, aí é contigo. Criar uma lista, né? Por exemplo, eu tenho o e-mail admin@infonova, que recebo eu e a Paula. Então, tudo que é ferramenta, tudo que é administrativo, os dois estão automaticamente copiados, e a Paula já sabe que tem que dar andamento. Você vai fazer a mesma coisa com o seu cara. Beleza. E qualquer coisa me acessa também no WhatsApp, áudio ou texto. Desculpa. Bom, gente, temos mais alguém aí? Temos só nós 3, né? 3 participantes, ok. Tinha mais alguém, mas não ficou. Otávio, né? Então, vamos lá, vamos tirar isso aqui da frente. Bom, vocês estão começando a sentir a dor de barriga, que é ter que fazer plano de ação, ter que escolher coisas para cortar, ter que escolher jeitos de fazer as coisas, e aí fica aquele apego, aquela dor de, nossa, isso não está dando certo, eu não estou conseguindo, isso não vai para frente. Isso é problema de mindset, é problema de crença limitante. Não existe um jeito rápido de mudar isso, tá? Não existe a chavinha que você vira e você sai do perfeccionismo para a praticidade, da insegurança para a segurança, do pessimismo para o otimismo. Eu tinha falado no começo para a gente trabalhar 2 coisas aí para quebrar crença limitante. Uma forma de vocês ganharem tração nisso rapidamente. Seguindo a recomendação do Flávio, corta esse cara aqui, tá? Que é mais chato de ler e mais longo, e foca nesse cara aqui. Esse livro ele transforma vidas mesmo, transformou a minha. Eu recomendo com louvor. Além de transformar a sua vida, ou seja, além de aumentar a sua inteligência positiva, ele vai aumentar a inteligência positiva das pessoas que trabalham com você. Você pode utilizar esse livro para fazer desenvolvimento de outras pessoas conforme a equipe for crescendo. Qual que é o tchananã do livro, só para dar um recap? Tem o teste online, você deve fazer, alguns de vocês já fizeram, não lembro se você e a Liege já fizeram, Solon, mas se não fez, vai lá e faz. Esse é um negócio que você tem que pôr na sua agenda. Mesma coisa você, Liege. Vocês estão enfrentando dificuldades que com certeza vão ser diminuídas com a aplicação das técnicas desse livro. Qual que é o tchananã desse livro, né? Esse cara ele desenvolveu um método para identificar, quantificar quanto tempo você passa no modo sabotador, ou seja, quanto tempo você está se sabotando, e quanto tempo você está trabalhando no modo sábio, ou seja, quanto tempo você está trabalhando com um mindset que é mais produtivo. E ele é mais produtivo sem você precisar gastar tanta energia. Esse é um ótimo livro, é um ótimo dever de casa para destravar a inteligência emocional. Diferente da inteligência cognitiva, que não tem jeito. Você nasceu com aquela inteligência, por mais que você se esforce, você consegue um ganho muito pequeno, você praticamente vai ficar com aquela inteligência o resto da vida. Inteligência emocional, ou inteligência positiva, você consegue aumentar num prazo muito curto, 6 semanas aí, você já aumentou
a sua inteligência positiva. O primeiro passo é comprar o livro. O segundo passo é fazer o... Aliás, nem compra o livro primeiro, faz o teste. O próprio resultado que ele te manda por e-mail já tem muitos direcionamentos do que você tem que fazer. Esse aqui é o meu resultado de dezembro de 2015. Preste atenção em caras que estão acima de 7. Sabotadores ali que estão com uma pontuação acima de 7. No próprio resultado do teste, ele vai falar, porra, você está com um sabotador esquivo alto e está com um sabotador hiperrealizador alto. E aí ele vai te dar dicas de como lidar com esses dois sabotadores. Depois disso, compra o livro e deixa do lado da cama. Esse livro não é um livro para ler em um dia. Não é um livro para ler em um final de semana. Ele tem exercícios, tem etapas. Então você precisa entender o que o cara está falando e depois você precisa aplicar os exercícios, que são muito simples, são muito fáceis de incorporar na rotina. Difícil é se lembrar disso o tempo todo. Mas se você fizer isso, eu te garanto que você vai ter melhor desempenho gerenciando o seu tempo. Bom, se você seguir isso, o que é que você ganha? Primeira coisa que você vai sentir ali depois da terceira ou quarta semana é uma redução na ansiedade. Essa ansiedade que você está vivendo, Solon, de puta, eu não estou conseguindo, eu estou trabalhando na coisa errada, eu sinto que eu poderia estar fazendo mais, isso aí é ansiedade. Trabalhar sabotadores vai diminuir essa ansiedade. Mesma coisa para você, Liege, de puxa, eu queria ter feito, não consegui. Ok, queria ter feito, não consegui, isso é ansiedade também. Você pode perfeitamente realizar essas coisas sem ficar se cobrando tanto, sem ficar se sabotando tanto. E aí, o que acontece é que você tem um aumento na sua produtividade. Você começa a produzir mais. Mas não é aquele produzir mais loucolândia, de trabalhar 12 horas por dia e entregar a porra toda. É um aumento de produtividade com as coisas ficando mais fáceis. Você começa a ver, você começa a ouvir a voz do sabotador falando e fala assim, caralho, como é que esse cara sabe disso? Como é que esse cara sabe os pensamentos que passam dentro da minha cabeça? É impressionante. E aumentando o quociente de positividade, que é o nome que ele dá lá para inteligência emocional, você vai ter um aumento de produtividade e vai conseguir delegar melhor para sua equipe, vai conseguir esperar com mais calma, vai conseguir avançar ali a passos mais largos. Outra coisa que você vai conseguir mudando esse mindset, você vai ter um aumento de escala. É imprescindível que você vá abandonando o mindset de empreendedor e adquirindo o mindset de empresário. E para fazer isso, o grande tchananã é a inteligência emocional. É conseguir olhar para as coisas e não ficar desesperado com elas. É conseguir pensar em longo prazo e não ficar ansioso. É conseguir falar com as pessoas, tirar o melhor delas. E não tem jeito. Ou se você decidiu que quer crescer, que quer ter uma empresa, que quer ter um negócio grande, você precisa desenvolver este skill. É competência essencial para o empresário. Lendo esse livro, vocês vão conseguir fazer isso. E vão conseguir fazer isso num período curto ali. De 3 a 6 semanas, você já está colhendo o resultado. Já vai ver o negócio funcionando. Quais são os próximos passos? Opa. No próximo, a gente tem mais 2 webinários, né? Então, hoje a gente encerra o conteúdo sobre gestão de tempo, produtividade e mindset. Foi pouquíssimo tempo. Cada um desses caras aí dava para falar por um ano inteiro sossegado. Eu separei os conteúdos ali, fiz um pareto nos conteúdos para dar o que é mais essencial para vocês terem resultado mais rápido. Conteúdos e ferramentas que eu utilizei e que me produziram os mesmos resultados.
Nos próximos 2 webinários, a gente vai fechar o ciclo. A gente vai falar de processos, procedimento e checklist. Vai ser um webinário bem conteudista. Vou entregar o conteúdo para vocês, vou fazer o mesmo esquema, vou fazer bem lean, pegar o que funciona, ferramenta para usar, entregar para vocês já começarem a sair usando. Nada de acadêmico, nada de corporate, algo bem prático mesmo, bem voltado para empreendedor e PME. E na semana seguinte, desculpa, sem ser essa outra, a gente vai falar de montagem de time. Como é que eu pego, como é que eu me organizo para fazer a montagem do meu time? Que ferramentas eu preciso ter? E, de novo, kit de guerra, como é que você faz para o negócio funcionar sem você? Não vai dar para a gente aprofundar nesses 2 caras, mas com essas ferramentas aqui, se aplicadas, eu não digo nem se bem aplicadas, nem se aplicadas simplesmente, você já vai começar a liberar tempo para poder desenvolver o negócio, para poder desenvolver a sua habilidade e não ficar tão preso na operação. E aí, com 2 ou 3 ferramentazinhas básicas, você já vai conseguir fazer isso. Talvez você não consiga, você não vai conseguir chegar nisso nas próximas 2 semanas. Mas acesse esse conteúdo, ele vai ficar guardado para a posteridade também. Eu também estou publicando no YouTube, e só estou passando o link para dentro do Elevation, tá? Tá não listado o conteúdo, então também vai ficar lá ad eterno, só para vocês. Para que, quando vocês começarem a sentir essas dores, vocês já, deixa eu dar uma olhada naquele conteúdo, porque é disso que eu estou precisando. E, como a Liege fez, já dá para sair aplicando algumas coisas. Se fizer bem simples, procedimento e checklist, se aplica para você mesmo, sem ter equipe. E se você tiver uma noção boa de montagem de time, você vai economizar uns tropeços que eu já dei na vida de contratar gente errada, incríveis. E aí é isso que eu vou entregar para vocês nos próximos 2 webinários. Perfeito, gente? Pessoal?